Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás, porque o treinador sabe que é um risco isso. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras nesse momento, não. Para mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então esse deixa eu momento. perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro. Eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei num time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Galera, Palmeiras disparou da liderança do Campeonato Brasileiro, 4 pontos de vantagem. E nesse final de semana, no domingo, tem um confronto direto contra o Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando sobre o Palmeiras, já projetando essa partida aí no próximo domingo. Separei aqui um corte para vocês, um trecho, né, do debate do Galvão e Amigos, e tem também o pessoal da ESPN Brasil projetando aí o Palmeiras para a sequência dos próximos jogos. Créditos aqui na descrição, ESPN e também Grupo Bandeirantes. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. E o Palmeiras é o líder, é o grande líder. E agora abriu 4 pontos. Correu o risco de estar até perder. Antes de virar contra o Bragantino, estava perdendo a primeira posição. O Flamengo não fez gol no Vasco. Em 5 minutos ele virou, né? E os próximos jogos ele tem agora o Ceará, é Copa do Brasil. Ele tem o Flamengo jogando em casa, depois tem o Sport Cristal. Na Libertadores está com 100%, pode jogar qualquer time ali, que ele vai ser o primeiro. Joga em casa, né? Tem essa vantagem. E o Cruzeiro no dia 1º, que é essa coisa da decisão. Para vocês, quem quer falar? Quanto forte é o Palmeiras nesse brasileiro? Porque toda segunda-feira a gente fala, é Palmeiras, é Flamengo. Agora o Cruzeiro chegou. Então, quanto forte é esse Palmeiras? O Palmeiras tem uma consistência, né, de pegada, usando uma palavra que se gosta de usar, né, moderna, pegada. Quer dizer, eles não se entregam nunca. Quando tem que dar um chutão, eles dão um chutão. Dificilmente você vê o Palmeiras saindo de trás, porque o treinador sabe que é um risco isso, sair de trás, né? Não tem um Luiz Pereira, né, que saía. Então ele sabe disso, tem a noção e sabe as dificuldades que tem. O Palmeiras sabe onde tem o calcanhar de Aquiles e evita isso. Então tem marcação firme, é um time que pega, que marca, tem bola aérea muito boa, é um time que tem cobrança de falta, é um time que está com uma consistência que nós já falamos desde que iniciou o campeonato, mas agora ele deu uma disparada e tem um treinador de muita competência. Você, Casagrande, diz que o seu preferido para ser técnico da seleção era o Abel. Era o Abel. E o Palmeiras hoje, na minha opinião, ele tem um elenco muito mais forte do que os anos anteriores que o Abel conquistou. Porque o elenco dele é maior e mais qualificado. Hoje ele modifica e o time consegue manter o que ele quer fazer. Ou ele põe um time que não é o titular da cabeça dele e o time continua forte. Ele tem 6 zagueiros no elenco hoje. 6 zagueiros no elenco. Antes ele tinha 3, agora ele tem 6. Micael, que chegou, Murilo, que jogou, fez gol, o Gustavo Gomes, Benedetti, que é o garoto da base, Naves, que é o garoto da base. Ele tem ali, as laterais são fortes, também tem o Giai, que está jogando bem agora, do lado de lá tem o Piquerez também. Ele conseguiu colocar mentalidade. Então, mas no grupo, né? E do meio para frente, mas a mentalidade sempre teve. O problema dele é que o Palmeiras caía quando ele tinha que mudar, quando ele tinha que fazer um time misto. O meio para frente hoje, cara, ele tem 2 centroavantes de estilo diferente. Um cabeceador alto e um forte, veloz, força física, finaliza bem, que é o Roque, que é o Vitor Roque. Você tem Maurício e Rafael Veiga como cara para criar jogada. Tem as alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Hã? As alternativas que o Corinthians talvez não tenha. Não, o Corinthians e a grande maioria dos times. A grande maioria dos times. O Flamengo tem as alternativas? Não, igual o Palmeiras, nesse momento, não. O Flamengo tem muito jogador machucado. Muito jogador machucado. Mas, teoricamente, seriam os dois com mais alternativas. Sim. Para mim, nesse momento, tô falando, a enquete é hoje, né? Claro. Nem o Flamengo, nem o Cruzeiro bate o Palmeiras, na minha opinião, hoje. Opa, então deixa eu perguntar. Agora eu quero ir para você, Mauro. O time é muito focado, muito forte, muito difícil de ser batido. O Corinthians passou por ele no Campeonato Paulista, mas o Hugo está aí para saber. Hoje é o time mais concentrado, time que tem mais jogadas ensaiadas. Palmeiras é o rei no escanteio. Murilo agora 2 jogos, 2 gols de cabeça pro zagueiro.
Palmeiras muito bem, já ia no passado com o Gomes. Gustavo Gomes também é muito bom. Gustavo Gomes, já ia no passado, Benedetti, era o Gomes. Quase 2 metros. Agora é o Murilo que está aparecendo. Então, assim, faltam 10 minutos para acabar o jogo, o Palmeiras está correndo como se estivesse com os 15 iniciais. Muito focado, é muito difícil. Agora, são 2 jogaços, né? Hoje o zagueiro do Flamengo falou calma, tal, no Palmeiras. Perguntado sobre isso, né? O Léo Ortiz, que vai estar na lista lá, que eu vou te falar. Ainda tem a lista. Vamos falar da lista. Aí ele falou, mas que não tem ninguém do Palmeiras na lista, ou pelo menos não vazou ninguém do Palmeiras. Tem quem ache, não sei o que o Hugo pensa, que essa parada do Mundial pode ser fundamental para isso. Agora, precisa ver com quantos pontos o Palmeiras vai chegar de vantagem até o Mundial, né? Eu ia chegar nisso com o Hugo, mas o Ricardo falar do Palmeiras... A força mental desse time é magnífica, o Falcão falou tudo. Eu acho que eles estão preparados para ser campeões. Quando eu iniciei no time chamado São Paulo em 91, eu saio, eu vi a mentalidade de um time campeão. E depois com o Tele eles ganham tudo. É esse time do Palmeiras. Todo ano tem a dúvida em relação ao Abel. E concordo com o caso assina embaixo. O elenco é muito forte. É muito mais forte do que anos atrás. O elenco é fortíssimo. As opções que ele tem, e ao longo desses anos, tinha uma coisa que o Palmeiras não fazia, que hoje faz, que é a categoria de base, muito forte. Os garotos que vêm de baixo são fortíssimos. O Palmeiras é uma equipe que sempre, a maneira de jogar, vai disputar qualquer campeonato, Libertadores, Brasileiro, Copa do... vai lutar para ganhar. Porque além de ter um elenco forte, tem um treinador, aquilo, assina embaixo casa, meu treinador de fora, se fosse para escolher, era o Abel, para trazer um cara de fora, Abel, que está aqui. Veio um belo treinador. Essa conversa passou, exatamente. Já tá resolvido. Entendeu? Mas ele realmente é o treinador que tem um time nas mãos, tem um elenco, aquilo que eu falei a semana passada. Você tem que ter o elenco nas mãos. O Hugo sabe disso, o treinador que tem o elenco nas mãos, meio caminho andado. E tem uma coisa também importante, tem um respaldo da direção absurdo. Ninguém tem. Tem um respaldo, o Abel. Ele tem autonomia, né? E tem autonomia, tem respaldo. Mas assim, quando eu falo assim, ele deu essa mentalidade, o Carlos falou, ele sempre teve, mas quando ele mexia no time, ele mesmo falou, o time caía um pouco. Hoje ele conseguiu ter um time que joga, quem joga, os caras, porque também se não jogar, eles vão sair. Falo do Flamengo, do Cruzeiro, olha, eu não arrisco dizer assim que o jogo é ganho do Palmeiras contra o Flamengo, não. Não dá para arriscar. E nem contra o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja o time com maior saída. Eu não falei que ia ganhar, eu falei que eu acho que os dois não conseguem ganhar. O momento do Palmeiras é melhor, né? Mas o Cruzeiro tem uma saída, uma velocidade de saída que vai ser um jogo bom para ver. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente. É isso. Zinho, você falou, gostei disso aí. Ele, basicamente, eu acho que existe essa diferença de abordagem também. Eu acho que se Palmeiras e Flamengo fizerem coisas muito parecidas, a percepção é de um Palmeiras valente e de um Flamengo abaixo. Assim. Eu vou. Antes de você pegar, eu vou sempre colocar uma frase que isso foi sensacional. É uma frase que o Jorge Jesus, quando ele se apresentou na primeira vez, isso me chamou a atenção e me marcou. Ele falou assim: eu sei que acá não basta jogar bem, não basta só a vitória, temos que jogar bem. Cada um é cobrado de acordo com a sua expectativa. A expectativa do Flamengo é que é um jogo mais técnico. A expectativa do Palmeiras é esse tipo de jogo. Então, quando o Palmeiras joga de forma mais técnica, todo mundo estranha. Né? Pô, esse aí, muitas vezes, né? O Palmeiras está tentando jogar assim e não consegue, porque não é o Palmeiras. E o Flamengo é a mesma coisa. Mas não é injusto isso, Zinho? Eu acho muito injusto. Muito injusto. Eu não acho que o Palmeiras vence jogando mal. Não acho. Não acho. Característica de jogo é uma coisa. Né? Assim, o Flamengo tem jogadores com característica de 1 contra 1, de drible, né? Muitos jogadores com essa opção para o Felipe Luiz. Ele começa com o Cebolinha, tem o Michael, ele tem o Luiz Araújo, ele tem um meia como o Arrascaeta, que também cai pelo lado para fazer um drible. Tem o Plata, que está machucado, que também tem essa característica, né? Não sei quando vai voltar.
Então, o Bruno Henrique não é o habilidoso do drible curto, mas é o cara do drible na velocidade, no tapa, né? Aquela passada larga do Bruno Henrique. Mas se você olhar para o Palmeiras, o Estevão tem isso, o Paulinho tem isso, não está em forma ainda, mas tem isso. O Vitor Roque tem habilidade e tem a força do arranque também, da velocidade. O Facundo é mais tático, mas faz esse corredor. O Maurício tem boa qualidade técnica, o Veiga tem boa qualidade técnica, né? O Rios tem muito boa qualidade técnica. O volante que chegou e tomou conta, o Emiliano, né, Martínez, muito bom tecnicamente, postura, além da pegada dele. O Aníbal é mais mordedor. Então, assim, eu acho injusto. Acho o elenco do Palmeiras muito bom também, equilibrado. Acho do Flamengo melhor. Muito obrigado, sim. Mas acho que não é incomparável. Aí. Acho que a distância é menor e ela fica muito igual pelo trabalho do Abel Ferreira, do treinador. Aí sim. Que está há muito mais tempo, né? Muito mais tempo e que tem o domínio total. Ontem ele nem estava no jogo e o time jogou como ele gosta. Ou seja, até o treinador tem substituto. Porque o João Martins foi muito bem ontem. Foi o João Martins foi bem. Foi muito bem ontem. Foi muito bem. Foi bem. Não foi o Abel que ficou mandando mensagem para ele trocar, para ele mexer. Bota o Luigi, bota o Thales, bota o Maurício. Foi decisões dele, porque trabalha muito tempo juntos, entendem, têm o mesmo pensamento e o trabalho dele foi muito bom. Então, assim, o Palmeiras, a gente está brincando de incomparável, Flamengo, o Palmeiras imbatível. 20 jogos de invencibilidade como visitante. Não é isso, Pascoal? 20 jogos. Ganhou do time que estava brigando pela liderança com ele. E saiu perdendo no campo do adversário. Tem que ser respeitado. Não é essa coisa. Eu acho injusto. Ganhou, mas não convenceu. Eu vivi isso na Copa do Mundo, né? Foi campeão do mundo, mas não jogou bonito. Me poupe. Vai com conversa fiada para outro lugar. Tá de brincadeira. O time que é campeão, é claro que ele jogou bem. Nas suas características. Né? E você, para vencer uma competição como o Palmeiras já ganhou várias, o Palmeiras desde 2000 e o Abel começou quanto, Pascoal? 2020, né? 2020. Chegou no fim do 20. Esse é o 5º ano 2020, dele. Eu tô falando da era Abel, hein? Não vou nem falar antes, que também foi campeão antes. Mas há 5 anos com o Abel, o Palmeiras tá ganhando alguma coisa. Né? É difícil passar um ano em branco. Então, assim, você não pode dizer que há a comparação. Não, o Palmeiras perdeu alguns jogos aí, não jogou bem, já estava a cobrança em cima do Abel, já estava a cobrança em cima dos jogadores, que não está rendendo, a Leila Pereira contratou, mas pô, os caras não estão jogando, isso, aquilo. Toda hora tem cobrança, todos os clubes têm cobranças. Todos os clubes. Agora, o Flamengo, a repercussão é maior porque tem a maior torcida do Brasil. Aí sim, é incomparável. Aí eu vou usar a palavra do Pascoal. A torcida do Flamengo é incomparável. Incomparável. Você vê no Ibope. Você vê no Ibope todas as emissoras de televisão, todas, não é só a ESPN. Quando começa a falar do Flamengo, quando tem jogo do Flamengo, é a maior audiência. Porque tem a maior torcida. Então a pressão, a cobrança. Eu estou falando isso porque eu joguei no Palmeiras, eu joguei no Grêmio, eu joguei no Cruzeiro. Eu joguei em clubes grandes dos outros estados, joguei no Flamengo. É claro que a repercussão, a cobrança, ela é do tamanho da proporção que você tem de torcedor também. E de espaço na mídia. Então, Léo Ortiz, cracaço de bola, baita de um zagueiro, baita de um jogador. Agora, que a repercussão no Flamengo de quando ganha de 1-0. Vai lá no Allianz Parque domingo e ganha de 1-0 do Palmeiras lá para ver se não vai ser elogiado pra caramba. E não precisa ser ganhar de 1-0 massacrando o Palmeiras, não. Fica ali, jogo duro, pegado, que vai ser, né? Vai ser jogo de muito duelo, de muita tática, de muita pegada. Ganha de 1-0 dentro do Allianz para ver se a torcida não vai ficar loucura e a repercussão e os elogios vão ser lá em cima. Independente de ter jogado muito ou não. É o clássico. E o clássico ontem não foi bom. Nem do Botafogo, nem do Flamengo.
foi disputado, foi de muita entrega e de suor dos atletas, se dedicaram, mas tecnicamente não foi o melhor jogo. Isso aí é uma crítica, é um absurdo você falar isso? Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo não jogou nada, que o Botafogo atropelou. Não. Ambas as equipes, na minha opinião, não fizeram um jogo digno dos grandes jogadores que tem. Poderia ser melhor, mas o empate foi justo. É isso, torcedor do Verdão, pessoal, falando sobre o Palmeiras, já projetando essa partida aí contra o Flamengo no final de semana, esse confronto direto. O Palmeiras é o líder, tem 4 pontos de vantagem. Caso de um tropeço, o Verdão se mantém na liderança do Brasileiro, mas o torcedor está confiante, acreditando que o Verdão vai conquistar a vitória, né, contra o Flamengo no final de semana. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, e o Palmeiras chega muito no melhor momento, né, do que o Flamengo para essa partida do próximo domingo, né? O Flamengo, a cobrança já está começando lá no Flamengo, né, para o Felipe Luiz. Os jogadores também já estão sentindo ali um pouco mais a pressão. O Léo Ortiz até falando, né, em questão a cobranças aí, que no Flamengo a cobrança é muito maior. Então o Flamengo chega mais pressionado, o Palmeiras chega no melhor momento para essa partida contra o Flamengo. Tem tudo para ser um grande jogo, assim como tem sido, né, os jogos entre Palmeiras e Flamengo. E essa partida aí de domingo, com certeza, né, vai ser um jogaço. O torcedor já está na expectativa. Antes tem partida pela Copa do Brasil contra o Ceará. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, tem a vantagem para a partida da volta. É aguardar nessa partida contra o Ceará e aí sim depois pensar nessa partida contra o Flamengo, né? Pensar jogo a jogo, mas o Palmeiras está vivendo, né? Está num bom momento. É o líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem, líder geral na Libertadores. Copa do Brasil também tem a vantagem. É claro, né, que na Copa do Brasil não está classificado ainda, não tem nada garantido, mas o Palmeiras cresceu bastante, né, ali. Após a eliminação, após a perca, né, do título do Campeonato Paulista, o Abel Ferreira começou a arrumar o time e hoje é um Palmeiras, um time muito seguro, né, jogando um bom futebol. A mídia aí rasgando elogios ao Verdão, que é um forte candidato, né, a conquistar vários títulos nessa temporada de 2025. Né? O torcedor está confiante. Vamos aguardar os próximos jogos do Palmeiras. Deixa a sua opinião aqui abaixo, a sua expectativa aí para essa partida contra o Flamengo. Está confiante, acreditando, e também já deixa o seu palpite para essa partida Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.